Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como é que tá sendo o dia de vocês, a semana? Como tem sido aí o trabalho de vocês? Tô perguntando sobre trabalho, porque nós vamos ter história de trabalho aqui também, hein? Então, se tiverem histórias aí de trabalho, já preparem e mande aqui pra mim, pra gente, quem sabe, contar a sua história aqui no nosso podcast. Hoje eu venho trazer para vocês a história de uma cadelinha chamada Kiara. Quem me escreve, quem me conta essa história é a Simone, a dona da Kiara. Então, bora começar? A Kiara, gente, era uma cadelinha de porte médio, assim, a grande, uma vira-lata lindíssima, com orelhas pontudas, que foi adotada com muito amor pela Simone. A Simone, nessa época, tinha 35 anos, era casada e tinha 2 filhas. E Simone ralava muito, gente. Trabalhava muito para ajudar a manter a casa, porque a bênção do marido dela era um cara assim, enrolado, que vivia de bico, comparecia quase nada financeiramente, daquele jeito bem michuruca mesmo, que ainda reclamava, sabe? Esse tipo de cara. Então, pois é. Esse homem, ele não tinha dinheiro para contribuir dentro de casa, mas ele vivia no bar, bebendo com os amigos dele. Tinha dinheiro para jogar sinuca, para ficar no bar, mas para dentro de casa ele não tinha. E também não tinha tempo aí para educar as filhas, não tinha paciência com as filhas, não comparecia, não se preocupava se ia para a escola, se não ia, ele não estava nem aí. A Simone, ela arrastava esse casamento porque ela acreditava no poder aí dos laços matrimoniais, por ela ter aí se casado na igreja e tudo direitinho. Então, ela queria honrar com esse acordo dela. Só que, né, pelo visto, né, gente, só ela queria honrar enquanto esse cara não tava nem aí, não queria honrar com nada, com palavra nenhuma. Mas a Simone, ela se sentia sobrecarregada, né? A mãe da Simone, Dona Vera, ajudava muito ali no cuidado com as filhas. Dona Vera trabalhava fazendo crochê, então ela fazia o crochê ali e ajudava dentro de casa, ajudava a filha e tudo mais. E ali com a Simone, ela tinha 3 gatos, a cachorra Kiara e mais um cachorro pequenininho, que eu vou colocar o nome dele de Neto. Acontece que a Kiara, ela sempre foi muito esperta e às vezes ela fugia pra rua. E para voltar e ser colocada dentro de casa, ela ficava batendo no portão. Então, pensa assim, era um portão de lata, onde ela ficava batendo e fazendo aquele barulho, sabe? Que se deixasse, incomodava até os vizinhos. Então ela ficava ali batendo no portão quando ela queria entrar de volta. E aí, a Simone, ela trabalhava fazendo faxina, então assim, às vezes ela estava em casa e abriu o portão para Kiara, às vezes a Dona Vera que estava em casa, e era assim que funcionava. E também a Kiara tinha um costume, porque, por exemplo, quando ela queria mostrar algo para Simone, ou para Dona Vera, ou para uma das meninas, ela vinha latindo. E ela pegava com a boca, dando aquela leve mordidinha, sabe, no braço ou na mão, e saía meio que arrastando a pessoa para levar até onde ela queria. Ela já havia feito isso uma vez que ela tinha derrubado uma planta. Ela confessou que ela tinha derrubado a planta ali. E ela fez uma vez também, quando ela achou um gatinho na rua.
para mostrar para Simone que ela tinha achado aquele gatinho. Então ela pediu para abrir o portão e foi arredando a Simone até chegar perto do gatinho. E é um desses gatos que a Simone tem hoje. Então, assim, a Kiara, ela sempre foi muito esperta e ela tinha esse comportamento muito expressivo. Em um determinado dia, a Kiara saiu para a rua e a Simone estava em casa nesse dia com as filhas, dando uma faxina na própria casa, né? E aí ela percebeu que o Neto, o outro cachorrinho, tinha começado a latir muito. E aí a Kiara começou a bater na porta. Então ela estava ouvindo ali o portão e a Kiara batendo. E Simone pensando assim, oh meu Deus, tem tanta coisa pra fazer nessa casa e cuidar das meninas, e tô aqui dando uma faxina e ainda tem que ficar abrindo porta pra cachorro. Sabe aquela coisa assim, de mãe meio, surtando já. E aí ela desceu e abriu pra Kiara, só que a Kiara começou a latir muito e a fazer essa mordidinha e puxando a Simone pra que a Simone seguisse ela. E a Simone pensou que poderia ser algum outro bicho que estava ali no meio da rua, como foi com aquele gatinho, ou um animal silvestre, um gambá, alguma coisa assim, né? Ou até mesmo pensando, ai meu Deus, o que a Kiara quer? Às vezes é um trem que tem nada a ver e ela tá me chamando pra ir lá. E aí, a Kiara levou a Simone até um beco. E, gente, vocês adivinham o que tinha nesse beco? O que tava nesse beco, assim? Gente, o abençoado do marido da Simone tava lá, com uma mulher, já na boca da botija, gente. A Kiara, ela foi procurar a Simone e mostrou a traição do marido para Simone. E aí, gente, foi aquela confusão. Eles estavam na rua, a Simone já saiu dando uns tapas no marido. E ela falou pra mim que ela não queria descontar nada na moça, que ela não tava nem aí pra moça, que a questão era a bênção desse marido dela, porque ela tava ali ralando, cuidando das filhas basicamente sozinha, cuidando da casa, dando conta de tudo, sempre pensando assim nos laços matrimoniais, como ela me disse, e esse cara tava aí em qualquer beco da rua, ficando com outra mulher. Então, gente, nesse mesmo dia, ela já juntou as coisas dele, mandou ele para fora de casa, não quis nem saber. E logo depois ela já procurou o advogado, os direitos dela. Eles não tinham, assim, muita coisa para poder dividir ali naquela época. E já dividiram o que tinha que dividir. Ele já não contribuía muito dentro de casa mesmo. Então, quanto a isso, ela não ia ter grandes preocupações. Então, ela separou desse cara. No final, esse cara era um peso para Simone. Depois de um tempo, ela ficou sabendo que ele estava devendo algumas pessoas ali do bar, por conta de apostas, por conta de jogos que eles faziam. E aí esse cara sumiu, porque ele estava ali sujo naquela cidade, vamos dizer assim, e as pessoas estavam procurando ele, inclusive chegou aí até a casa da Simone e ela falou que tinha separado dele, que poderia procurar ele em qualquer lugar que não ia achar, porque ela não queria ver ele mais. E aí, gente, esse cara provou que ele realmente era um peso na vida da Simone, porque depois que esse cara saiu, a Simone, ela conseguiu ter mais energia e vontade de correr atrás de algumas coisas que ela sempre teve vontade, mas sempre deixava de fazer, e começou a fazer, como, por exemplo, um curso de corte e costura, curso para aprender a bordar. E nisso, ela começou a fazer, gente, e deu muito certo. As filhas cresceram, trabalharam e começaram a ajudar dentro de casa também. E ela começou a costurar para fora, inclusive ela fez aí uma parceria com uma escola para costurar uniformes. Então, assim, ela conseguiu desenvolver muito a vida dela sem aquele cara e deu tudo certo. As filhas, como eu disse, trabalhando. Ela hoje cuida da mãe com essa renda que ela tem. E aí, né, gente, tudo por conta da Kiara. A Kiara foi lá, fofoqueira, mostrar pra Simone da situação. Eu acho que ela salvou a Simone. Ela pensou assim, não, vou ali ajudar, que ela precisa saber disso.
ela literalmente salvou a Simone de um casamento frustrado, de um homem que não valia nada. E a Simone também pediu para enfatizar, gente, que a Chiara, ela fugia pelo próprio muro. Então, não é que tinha um buraco ou alguma coisa assim. Ela escalava o muro. E ela já tinha colocado papelão. Ela não queria colocar, assim, vidro nem nada no muro, porque era uma casa alugada e porque também poderia machucar a Chiara. Então, essa não era uma solução para ela. Só que aí depois também elas se mudaram, foi para uma casa onde tinha ali um formato diferente, onde ela não conseguia fugir. Mas hoje, infelizmente, a Chiara já se foi, ela virou estrelinha e a Simone fala dela com muito amor, assim, sabe? Lembrando dela. E essa é uma história que ela sempre ri com as filhas e brinca, porque ficou para memória. Então, gente, às vezes esse cara é um cara que sempre fazia isso, né? E aí, Dona Chiara foi lá e alertou a Simone. Ainda bem, porque eu, pelo menos, sou o tipo de pessoa que eu penso assim: quanto antes você se livrar de um traste e você saber a verdade, melhor. Eu sou a favor da verdade sempre, mesmo que doa, mesmo que aconteça qualquer coisa, a verdade, ela é prioridade. Porque a verdade, dependendo da situação, ela pode trazer o perdão para a situação, ou pelo menos já resolve o que precisa resolver. Então, eu sou muito a favor da verdade, onde a gente, quanto antes ficar sabendo, é melhor, porque aí pelo menos você consegue tomar a decisão por si mesma. E foi o que aconteceu com a Simone. Ela tomou as rédeas aí daquela situação, colocou um basta, colocou um chega e mudou a história de vida dela. Talvez ela teria feito, mesmo se ela tivesse com aquele cara, talvez, mas ela tomou muitas decisões na vida dela quando ela não estava se sentindo mais presa naquele relacionamento. Isso foi o que ela me relatou. E aí, o que vocês acharam dessa história? O que vocês pensam a respeito do que aconteceu, a respeito da Chiara? Eu amei a Chiara, amei de verdade. Eu já sou, assim, fanática com animais. Então, assim, pra mim, Chiara perfeita, sem defeitos. E eu quero saber o que vocês acharam dessa história lá no Telegram. Eu espero vocês lá. Nos sigam nas redes sociais, comenta pra mim lá no Instagram, embaixo da fotinha dessa história pra mim, de onde vocês estão me ouvindo e qual que é o horário que vocês costumam me ouvir. Porque é uma curiosidade, assim, porque quando eu ouço podcast, eu ouço, assim, no meu dia a dia, fazendo as tarefas de casa, lavando uma louça, lavando um banheiro, ou quando eu tô num ônibus, num carro. É nesses momentos que eu escuto podcast. E vocês? É assim também pra vocês? Me fala também, no momento que vocês estão ouvindo a história, o que vocês estão fazendo. Porque eu gosto de saber, eu sou curiosa. E é isso, gente. Eu vou esperar vocês também lá no Telegram pra ouvir a opinião de vocês um pouco mais. E eu fico por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Carina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @BoraComeçarPodcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!